Acho que a gente deu uma caidinha, mas estamos voltando. Vamos lá. Vamos retomar. Chamar o Hamilton de novo. Hamilton, você já está por aí? Opa, voltou. Pessoal, se estiver ouvindo bem, dá um joinha aí, tá bom? Enquanto isso, a gente aguarda o Hamilton aparecer e vamos dando contato logo dos canais do Sebrae, né? Nós. Enquanto isso, pessoal, os canais do Sebrae você já conhece, né? Quem está assistindo a gente, quem quiser entrar em contato com a gente, bater um papo, a gente está aí nos atendimentos online, tá? Então, nosso contato é o 0800 570 0800, repetindo, 0800 570 0800. Vocês podem entrar em contato com a gente via chat também, então vocês podem acessar o portal do Sebrae, ce.sebrae.com.br, repetindo ce.sebrae.com.br, tá? E aí vocês vão conseguir um botãozinho chamado Fale com o Especialista, Fale com o Sebrae. Só clicar lá, fazer um cadastro rápido e você conversa online com a gente. Nós temos também o WhatsApp, tá? Então quem quiser bater um papo com a gente via WhatsApp, estamos à disposição. DDD 859 8106 8139 0634, tá? Então, repetindo, 98139 0634. Vamos aqui. Hamilton, você está aí nos vendo? Lá vai o convite. Vamos aguardar aí a entrada do Hamilton. Pronto. Agora sim. Agora deu bom. Beleza, cara? Tá ouvindo a gente? Tá, tô ouvindo perfeitamente. Beleza. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Johnny, tá? Eu sou o responsável pelo Sebrae Escritório Regional Fortaleza. A gente atende as empresas de Fortaleza. E queria agradecer a presença aí do Hamilton Júnior, que é especialista em marketing digital, que vai bater esse papo com a gente. Hamilton, se apresenta aí pro pessoal, conta aí quem você é, o que você faz. Perfeito, Johnny. Primeiro eu queria agradecer aí o seu convite, né, de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o marketing digital, especialmente voltado para as empresas de moda, né, os pequenos e os médios, né, comerciantes deste segmento. E também agradecer ao Sebrae por esse espaço que ele disponibiliza diariamente de troca de ideias com diversos profissionais ao longo dessa quarentena, né? E com certeza este papel que o Sebrae está desempenhando em forma de lives vai fazer muita diferença na vida de muitos pequenos, médios e até grandes empreendedores, né? Eu trabalho com marketing já há alguns anos e a minha carreira no segmento de marketing ela iniciou lá atrás, em 2012, no Polo de Moda José Avelino, né? A popular e conhecida Feira da Madrugada aqui em Fortaleza. E lá onde eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo esse segmento, conhecer a realidade dos varejistas e atacadistas de moda em Fortaleza, Belém, Maranhão, Manaus, né? Que são os estados que costumeiramente trocam, né, mercadorias, compram, vendem com o Polo José Avelino. E lá na ocasião eu trabalhava com uma fábrica de jeans local, uma grande fábrica de jeans que tinha lojas lá no Polo José Avelino. E foi de lá que surgiu até esse carinho pela moda, né, no marketing digital. Legal. Hamilton, vamos lá, né? Então, começando aqui o nosso papo, eu acho que nesse período de quarentena, mais do que nunca, as empresas estão tendo que se reinventar, né? Então, a forma de trabalhar mudou, não, provavelmente não vai mais ser a mesma, mesmo depois que a quarentena acabar. Aí vem as perguntas, né? Focando aqui no nosso nicho que a gente está falando, que é do varejo da moda, e da importância das mídias digitais para isso. Aí eu começo com a primeira pergunta. Milton, por que para uma loja, para um estabelecimento de varejo da moda, principalmente o pequeno, qual a importância das mídias digitais para ele hoje? Excelente a pergunta, jovem. Para eu responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? As redes sociais, elas iniciaram esse processo muito forte com o antigo Orkut, né? Que depois veio o Facebook em 2004 e em 2010 chegou o Instagram, né?
Então nós temos aí já quase 10 anos de Instagram, ele vai fazer 10 anos agora em outubro, né? E com o passar do tempo, as redes sociais, principalmente para o Brasil, elas se tornaram uma grande ferramenta de vendas, né? Antigamente as pessoas tinham 2, 3 perfis, porque os perfis do Facebook têm um limite máximo de 5 mil amigos, né? Então as empresas começavam com um perfil, depois outro e depois outro, enfim, tinha Hamilton 1, Hamilton 2 e Hamilton 3, por exemplo, né? E diferente dos outros ramos de atuação de publicidade, de mídia, como TV, rádio, outdoor, jornal, panfleto, ao longo do tempo, as mídias sociais elas se mostraram muito efetivas com custo-benefício para os usuários, né? Seja o segmento que for. E principalmente, lógico, da moda, né? Que trabalha com imagem, que expõe produtos. E esse pequeno varejista, o médio varejista, começou a entender que o espaço publicitário na internet, ele de uma forma geral, sem entrar em miúdos, ele é igual para todos. A oportunidade ela é igual para todas, né, as Uhum. empresas. E para você ter uma ideia, um pequeno revendedor, ele pode estar atingindo o Brasil inteiro, assim como um grande revendedor através das redes sociais. Coisas que na mídia tradicional seria quase que impossível para ele devido ao custo disso tudo, né? E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram aderindo cada vez mais, né? A grande massa, hoje nós temos mais de 100 milhões de usuários no Brasil ativos dessas duas redes sociais que eu citei aqui, o Facebook e o Instagram. Então, é mais da metade da população brasileira conectada, né? E aí, quando a gente fala conectado, a gente inclui diversos lugares do Brasil, ilhas lá no interior do Belém, do Pará, por exemplo. Tem lá uma mocinha conectada olhando o Instagram da sua empresa, né? E Perfeito. entendendo isso, lá no Polo de Moda José Avelino, em 2012, nós começamos esse processo do marketing digital para as lojas de moda, né? Só que o varejista, o atacadista, ele tem algumas dificuldades, porque muitos estão vindo do modo tradicional de vender, onde o cliente vai até a sua porta e compra, adquire o seu produto, ou quando a gente fala do polo de moda José Avelino, especificamente, Johnny, as pessoas recebiam as chamadas sacoleiras, né? Elas vinham lá de Belém, vinham lá de Manaus, viajavam um dia e meio de ônibus para fazer a feira, né? E levar para o seu estado a mercadoria adquirida. Só que isso tudo tem um custo. Tem um custo para a sacoleira, tem um custo para o lojista ter uma loja, um atendente, enfim, né? E a rede social, ela diminui esses custos. Primeiro, eu não preciso ter uma loja física, se eu não puder ter uma loja física, né? Eu posso exibir meu produto nas redes sociais. Segundo, a sacoleira, a revendedora, ela não precisa mais vir até Fortaleza para comprar o meu produto. Então, ela pode, através do meu Instagram, por exemplo, ver os meus lançamentos, as peças que eu tenho disponíveis e fazer o pedido ali mesmo, via direct, por exemplo, né? E receber lá na cidade dela, sem nunca ter pisado na cidade de Fortaleza. Então, as redes sociais, o marketing digital estreitou esse relacionamento cliente-lojista, né, e ampliou os horizontes dos lojistas. Então, hoje você não tem mais limites geográficos para vender, né? Eu conheço pessoas que vendem, inclusive, Johnny, para países como Venezuela, Colômbia, produto brasileiro, né? Países que estão ali no Mercosul, ela envia daqui para lá e está resolvido o problema, né? E a pessoa lá da Colômbia, da Venezuela, nunca nem pisou aqui em Fortaleza, né? Então, a importância do marketing digital está aliado à facilidade de se fazer negócios em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Agora nós temos alguns detalhes, algumas dicas que são extremamente importantes para que o pequeno ou aquele que vai começar entendam como funciona essa rede social, porque se é bom para mim, é bom para o Johnny, é bom para a Maria e é bom para o João. Então tá todo mundo investindo em estar lá, né? Quem ainda não começou, aconselho que comece o quanto antes, né? Porque tecnicamente você já está atrasado, né? Mas é importante entender que, como a concorrência é grande nas redes sociais, as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Então, hoje, a gente percebe notoriamente digamos assim, a invasão de empresas nas redes sociais, né? Porque entenderam
que é bom e barato investir nelas, né? A gente vê, por exemplo, eu costumo citar esse exemplo, antigamente, na época que a gente começou, digamos assim, as pessoas queriam ter a sua empresa num outdoor, por exemplo, em Fortaleza, almejavam, era um sonho, né? A minha empresa destacada em outdoors de Fortaleza. Televisão nem pensar, inviável, né? Exatamente. Hoje nós vemos os outdoors muitas vezes se oferecendo em até 6 vezes sem juros, né? Quando que uma placa de outdoor, muitas vezes, eu já fiz esse tipo de trabalho no passado, a gente esperava 6 meses, 8 meses para uma boa placa de outdoor para a tua marca. Você entrava numa fila de espera, né? Hoje não. Hoje quem se oferece é o outdoor. Por quê? Porque está todo mundo conectado. Eu paro no sinal, você para no sinal, e ao invés de você olhar para a lateral do seu carro e ver uma placa de outdoor, é uma tendência, não estou dizendo que é certo, mas a gente baixa a cabeça e olha para o celular, né? Bota ali no meio das pernas, dá uma olhadinha, acompanha o que está acontecendo. Às vezes o sinal abre, não percebe, o motorista de trás buzina, né? Então tá todo Quem mundo nunca? aqui, né? Nesse aparelhinho. Então essas outras mídias perderam muito espaço, né? Além, lógico, de entrar em diversas questões como sustentabilidade, né? Os panfletos, por exemplo, a gente fazia 5.000 panfletos, mandava distribuir num grande sinal de Fortaleza, como a Guanambi, com Domingos Olímpio. E aí você tinha ali uma distribuição aleatória, né? Ali passa o engenheiro, o médico, o pedreiro, a dona de casa. E muitas vezes você não atingia o seu público-alvo com o panfleto e ainda sujava a cidade, né? Era difícil segmentar, né? Exatamente. Hoje, nós temos na palma da nossa mão a condição de atingir mulher, saber se ela é casada, se ela tem filhos, qual a faixa etária dela, né? Porque mesmo quando a gente fala de moda, né, a moda ela tem segmentos mesmo dentro das faixas de idade, né? Tem o infantil, tem o teen ou adolescente, né? Tem o mais maduro, tem a moda evangélica, tem a moda praia, tem diversas formas de eu segmentar quem verá a minha publicidade, né? E aí essa facilidade atraiu os pequenos, os médios e os grandes. Só que existe um porém nisso tudo. Se eu não invisto no pago, o que a gente chama dos impulsionamentos, dos anúncios, eu vou para o que o próprio Instagram chama de orgânico ou gratuito, né? Nem eu, nem você, nem ninguém pagou para estar na rede social. Nós preenchemos lá, fizemos o nosso cadastro, login, senha, né? A maioria de nós não leu os regulamentos desse contrato e só disse aceito, porque queria ter a rede social, né? E entrou nela. E aí, quando a gente entra, muitas vezes a gente comete alguns erros básicos. Como, por exemplo, Johnny, o lojista, ele se vê como pessoa física. Então, quando eu vou abrir o meu Instagram da minha loja, eu começo a adicionar, por exemplo, já de imediato os meus familiares. Adiciono amigo, irmão, pai, papagaio, cachorro, adiciono todo mundo. Começo lá, tenho Para dar 200, volume, né? para dar volume, isso. Tenho lá 200 amigos. Só que mais tarde isso vai me custar um pouquinho caro. E eu vou explicar agora o porquê. Porque quando a gente entende que o Instagram, ele te dá de graça um pouco do que ele tem para oferecer, é lógico que ele não está dando tudo que ele tem para oferecer. Até porque ele quer ganhar dinheiro também conosco, né? Com as empresas, com os usuários, né? Então o que é que acontece? Hoje se fala em um raio de alcance gratuito estimado, existem divergências, mas aí no número de 10%. O que é que acontece? O Johnny tem a loja dele e tem um Instagram onde ele adicionou 200 amigos e familiares e está lá com 1.000 usuários. Desses 1.200 são os amigos dele, né? Que são aqueles que torcem pelo Johnny, que querem o bem do Johnny, mas geralmente não vão comprar a lingerie que o Johnny está vendendo na loja dele, certo? Então o Johnny publicou aqui a foto da lingerie, e aí o Instagram ele vai entender assim, o Johnny tem 1.000 amigos, eu vou mostrar para 10%, ou seja, para 100 pessoas. Vou mostrar só para 100. Quais as chances desses 100 caírem nos 800 que não são os amigos, familiares, cachorro, gato, papagaio do Johnny, né? A gente não tem Reduz como o percentual, né? a gente não tem como prever isso, né? Uhum. Então, investir inicialmente em adicionar amigos poderá lhe custar caro nesse sentido.
Então, o ideal é que nós tenhamos o máximo de pessoas que queiram ou que possam comprar o nosso produto, para que o meu orgânico não seja, digamos assim, gasto com pessoas que não vão ter a chance de adquirir o meu produto, apesar de gostarem de mim, né? E aí depois, Johnny, nós passamos para outra situação, né? A situação de que às vezes as pessoas elas não entendem que trabalhar com moda é trabalhar com imagem. Moda é imagem, né? E o usuário, o empresário, o comerciante que está iniciando, ele faz a foto dele de qualquer jeito, né? Ele tira a foto lá no chão, né? Aí aparece o Bota o short na piso. calçada e tira uma foto, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer que o usuário do outro lado, ele começa adquirindo seu produto com os olhos, né? E às vezes o seu produto é muito bom, mas ele não está bem apresentado. E aí, por não estar bem apresentado, você acaba perdendo a venda ou a possível venda, né? Então, o que é que eu sempre digo para os meus clientes, né? Não importa como você vai fazer, se é você que vai fotografar, se vai chamar uma sobrinha, um tio, alguém que você acha que tem uma boa aparência, enfim, para acrescentar o seu produto, ou contratar uma modelo, que hoje também não está mais tão caro, né? Hoje a gente percebe que existem meninas, blogueiras, né, influencers, que recolhem a mercadoria, fazem as fotos e depois devolvem, né? Existe uma infinidade de formas de você apresentar melhor o seu produto, né? E aí esse produto apresentado ainda tem um detalhe. As mulheres, de um modo geral, elas gostam de comprar produtos que elas estão vendo vestido em alguém. Porque aí ela percebe, ah, o caimento é legal, na cintura fica bom, o ombro tá bacana, coisa que no chão ela não tem essa condição de perceber, né? Então começa-se daí, né? Uma boa apresentação. Ao criar um Instagram, não sair adicionando todo mundo, procurar adicionar somente quem poderá comprar o seu produto, para que o seu orgânico não fique prejudicado, né? Outra Perfeito. coisa também importante, uma dica bacana para o varejista, né? Quando você começa a vender, como a gente já falou no início, o céu é o limite, né? A gente pode atingir vários estados. Muitas vezes o varejista, Johnny, ele tem uma boa relação com um banco X. Ah, eu tenho a minha conta no Banco Itaú, né? Eu tenho a minha conta no Banco Santander. Não estou fazendo aqui alusão a banco nenhum. Mas aquele banco que é legal para você que mora na cidade de Fortaleza, pode não existir lá no interior de Manaus. Então, quando você vende o seu produto e aquela Exatamente. revendedora, ela precisa transferir ou precisa depositar, às vezes, alguns, isso já aconteceu muito lá na José Avelino, tem dificuldade, né, com relação a transferências, TEDs, né? Preferem um depósito na boca do caixa porque gosta de ter o papelzinho na mão para comprovar o depósito, né? Então, o que eu sempre digo, abra uma conta para sua venda numa caixa econômica, que todo canto do mundo tem uma loteria, tem um correspondente, né, para facilitar a vida do seu possível cliente, ou até no Banco do Brasil, que usa os Correios como correspondente, né? Então, essas duas empresas, Caixa Econômica e Banco do Brasil, facilitam a tua venda quando o teu cliente do outro lado da linha não tem acesso a esses outros bancos privados, né? Uma outra dica Importante. também muito importante, existem diversas maneiras de você fazer parcerias com o Correios, com os Correios, a agência dos Correios do seu bairro, do seu local, para evitar esse seu fluxo de ir para a agência, depositar lá a caixa com a mercadoria que você vendeu, né? Os Correios vão buscar na sua casa, né? Você ganha um código de acesso no site dos Correios, onde você acompanha a sua mercadoria, o rastreio dela, né? Então, tudo isso facilita a sua vida, que muitas vezes, por ser um pequeno ou um médio, né, comerciante do mundo da moda, você também é da sua fábrica. Você empacota, você costura, você prega botão, né? Que essa é a realidade nossa do dia a dia. Então, esse tempo economizado em ir a uma agência, você ganha em produção, não é isso? Então, são Perfeito. pequenas dicas que facilitam a vida do usuário, né? Que quer vender, que quer, lógico, sobreviver, né? No mercado tão competitivo como o da moda, tá entendendo? Perfeito. Hamilton, eu acho muito importante isso que você está compartilhando, tá? E eu acho que muitos lojistas não sabem desse detalhe importante de que da, da,
de como só aproximadamente 10% das nossas postagens chegam nos nossos seguidores, né? O crescimento orgânico. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Eu vejo muitas empresas do varejo da moda, os pequenos, postando muita foto, né? Tipo assim, posto 20 fotos por dia, posto 30, né? E é mais ou menos como você falou, é foto de roupa no chão, roupa em cima da mesa, coisa do tipo. Como é que você considera que seja uma estratégia inteligente de postagem? Quantidade é bom, é ruim? Você pode falar um pouco sobre isso? Quantidade de postagens? Posso sim. Quantidade é bom, mas nós precisamos ter muito cuidado com essa quantidade, né? O algoritmo, ou o robô, como alguns chamam do Instagram, né? Que faz uma varredura em todos os perfis, que não tem sentimento e não tem emoção. Ele não é meu amigo nem é seu amigo, né? Ele faz uma leitura robótica das situações. Ele tenta destacar nesse meio grátis, esse meio orgânico, né? Os perfis com maior engajamento. E como nós podemos fazer com que o nosso perfil tenha um engajamento maior dentro de uma rede social tão competitiva, né? Porque a gente está competindo aí com o Brasil inteiro e até o mundo, né? A nossa mercadoria não só sai daqui para outros países, como outros países vendem para nós através das redes sociais, né? Então, o engajamento ele pode ser melhorado com alguns pequenos passos, né? A imagem conta muito, como a gente já falou, né? Mas o excesso de postagens ele também é um tiro no pé. Em que sentido? Hum, Eu acabei de publicar às 8 horas da manhã. Vou usar aqui só um exemplo do jeans. A foto do meu jeans, o meu pedalete, né? O meu short. 8h05 eu publico a minha calça. 8h20 eu publico a minha saia. 9h15 eu publico a minha jardineira, digamos assim. Esse excesso de postagens seguidas, certo? Faz com que você não tenha engajamento profundo em nenhuma delas, porque você está espalhando o seu conteúdo, né? E provavelmente o seu usuário, digamos assim, que curtiu às 8h15 o seu pedalete, já não curta mais às 8h45 a sua jardineira. Para o robô, para o algoritmo que analisa curtidas, comentários, visualizações das postagens, ele vai entender o quê? O pedalete é bacana, teve 30 curtidas, mas a jardineira, que foi a última que você postou na sequência, teve só 3. Não é que o hum, usuário não viu dentro dos 10%. Ele até viu, mas ele não se engajou, né? Ele já viu 4, ele não sai curtindo as 4, só se for um grande fã seu, né? E é aí o verdade. robô vai fazer assim: a jardineira não é legal, eu não vou mostrar para as outras pessoas. Vou mostrar só essa pedalete. Então você perdeu as suas outras 3 postagens, digamos assim, nelas a chance de engajar mais, deste robô entender que todas são bacanas e mostrar todas. Então o que eu aconselho? Poste e dê um tempo. Passe umas 2, Hum, 3 horas antes de postar outra, para que a sua postagem ganhe corpo, né? Tenha a oportunidade dos usuários engajarem com ela, né? Uma outra dica bacana, que às vezes, Johnny, é até uma chateação de alguns usuários, eu vejo isso bastante. Mas para vocês entenderem, é uma jogada para engajamento, né? Talvez as pessoas façam isso sem saber, mas eu vou explicar agora que elas estão fazendo sem saber uma situação que aumenta o engajamento. Eu coloco lá a foto do meu short jeans, mas eu não coloco o preço, certo? E aí certo. começa o comentário. Quanto é? Qual o preço? Né? Legal. Aqueles comentários diversos de pessoas pedindo o preço, eles fazem com que o robô, que não lê comentário, apenas vê a quantidade deles, entenda que aquela postagem é bacana, tá rolando um monte de comentário. E aí ele vai aumentar o engajamento daquela postagem. Quando eu digo aumentar, é entregar mais do que o normal, né? Se você tinha ali uma média de 10%, talvez ele suba para 15, 20%, né? E até atinja usuários que não são seus seguidores, entende? Então essa Interessante. estratégia de não colocar o preço é bom para a gente porque a gente aumenta o engajamento, né?
As pessoas perguntando preço, tamanho, né? Digamos que você tem um biquíni que ele tem 5 cores. Meu conselho, não bote as cores. Bote lá uma das cores, bote lá o verde, o biquíni verde, e bote na legenda que você tem diversas cores. Porque você vai instigar os usuários a sair perguntando: quais são as outras cores? Que mais tem? E aí aumenta ali o número de comentários e, consequentemente, você aumenta o engajamento que o robô que está analisando tudo vai promover para você. Perfeito. Amito, eu acho muito importante o que você está dizendo, porque, como você comentou, o engajamento ele faz toda a diferença para o impulsionamento de uma postagem, né? Amito, na sua opinião, né, de profissional de marketing digital, onde é que está a diferença e onde é que é mais, qual é o momento certo de usar a postagem do feed e a postagem do story? Tem Pronto. diferença? Tem algum conteúdo que é mais importante É. ficar no feed e outro no story? É. O que é que nós podemos fazer sempre? Sempre postar no feed e no stories, fazer essa casadinha, fazer essa dupla, tá? Algumas pessoas não sabem, mas muitas vezes é ideal que você pegue a própria postagem, né? E lá embaixo na postagem tem uma setinha, como se fosse um aviãozinho de papel, né? Quando você clica lá, vai aparecer a opção de você não só enviar aquela postagem para os seus seguidores, vai aparecer o nome dos seguidores, como vai aparecer a opção de adicionar o seu próprio Stories. Então você vai fazer com que a própria postagem do feed se torne um Stories. E aí quando ele é exibido lá no Stories e o outro usuário que está passando ali vai ver, quando ele clica tem assim, ver publicação. E aí ele é direcionado para o seu feed. Então você mata 2 coelhos com a cajadada só, né? Você traz a atenção para o engajamento no feed e você cria uma postagem no Stories, né? Agora é importante, Johnny, a gente lembrar que dentre diversas formas de melhorar o nosso engajamento, hoje em dia, devido a esse excesso também de informação que a gente tem no feed, né? É muito bacana a gente utilizar os vídeos. Os vídeos são muito importantes, porque os vídeos eles têm uma tendência natural de engajar mais, por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando você está rolando, né, as postagens que vão passando aí para você, toda vez que aparecer um vídeo e ele passar na tela do seu celular, ele automaticamente abre, você nem precisa apertar o play. O vídeo já inicia. Quando o vídeo inicia, já contou uma visualização e o robô entendeu que ele foi visto. Mesmo que a pessoa não tenha visto completamente, né? Mesmo que ela só tenha Começou a ver, eu passado. já conto. Pronto, ele já contou. Então ele começa a entender que houve um engajamento. Imagina quantas pessoas vão passar e vão ver, né? Então, ao entender que teve engajamento, ele amplia o raio de alcance, como a gente já falou, daquele post, que é o vídeo, né? Uma outra perspectiva de usar os vídeos é que é instintivo e natural e curioso do ser humano apertar o dedo no play e ver o que é que tem, né? A imagem não, eu já vi a foto ali, pronto, eu posso ignorá-la e passar. O vídeo eu fico com aquela tentação, né, de olhar, o que é isso? Clicar. Mesmo que eu não goste, mas eu vou clicar, por curiosidade, pelo menos, né? E entre Perfeito. essas duas situações, Hamilton, vídeo ou post fixo, uma imagem estática? Vídeo. O Instagram Opa. prefere mais vídeos. Essa é a realidade. Não estou dizendo que o seu feed tem que ser só vídeo, certo? De maneira nenhuma. O importante é saber trabalhar as duas opções, para que você nem tenha um vídeo só de imagem e nem tenha um feed só de imagem, nem tenha um feed só de vídeo, né? Trabalhe os dois, né? Outras formas de você engajar é aquela promoção de sorteios, né? Sortear uma Perfeito. peça, né? Siga o nosso perfil, né? Marque 3 amigas, né? E aí você faz essa atração natural, né? Uma peça, 2 peças por mês, para aumentar o seu engajamento, eu acho que é um investimento, né? Não é Com um gasto, certeza. de maneira nenhuma. Outra forma de você engajar é envolvendo o usuário, fazendo com que o usuário tenha sentimentos pela sua marca. Ah, Milton, como é que a gente faz isso? É muito simples, né? Principalmente no mundo da moda, as pessoas têm uma vaidade, gostam de ser lembradas, né?
gostam de ser mencionadas, né? Então, todo mundo aqui, com certeza, todo varejista tem aquele cliente amigo, aquele cliente que frequentemente compra, que já se criou uma relação de amizade. Então, peça para ele, quando ele for numa festa, quando ele for num restaurante, fazer uma imagem, marcar a loja, que a loja reposta, né? E assim você começa a humanizar mais a sua loja, deixar só de ser vendedor e passa a ser um amigo do cliente, né? O cliente visitou a tua loja, pede para fazer foto, né? Marca o cliente no Instagram, todo mundo gosta desse afago, digamos assim, né? Entre cliente e loja. Então, investir nesse relacionamento faz com que os seus clientes se fidelizem mais à sua marca. E eles próprios passem a ser seus defensores, seus vendedores, né? Porque não apenas gostam do seu produto, mas porque vem o carinho retornando da loja para eles, né? Então são essas pequenas dicas que fazem com que mesmo eu que estou começando, que eu sou pequeno, que eu comece certo e possa crescer dentro de uma rede social que tem do pequeno ao imenso, né? Muito bacana. Hamilton, a Márcia, que está assistindo a gente, ela fez uma pergunta interessante. Sobre a quantidade de stories. Postar story demais não cansa o cliente? Tem alguma dica com relação a isso de quantidade de stories? Como eu disse aqui, obrigado pela pergunta, Márcia, né? O ideal é que você tenha essa brecha aí de espaço, né? Espaço-tempo aí, 2, 3 horas entre uma postagem e outra, e faça o mesmo no Stories, né? Então, se você pensar, por exemplo, eu tenho um dia aí de uma média de 8 horas comerciais, digamos. Se eu fizer 3, 4 postagens por dia, eu vou ter 3, 4 stories por dia, no máximo, né? Então eu nem vou ser desagradável, nem exagerado, né? Vou poder aproveitar ao máximo o meu post, né? Devido ao engajamento, a série de coisas que a gente já falou aqui. E eu não vou me tornar um chato. Como você muito bem falou, como a Márcia talvez, né? Lógico, pensa. Eu particularmente, sendo bem sincero, quando eu entro no Stories e eu vejo aquele monte de pontinho, o cara tem lá 50 stories, eu desisto. Eu olho primeiro e já paro. Eu não vou seguir na novela até o final, né? Penso que Se eu tiver na rua, muitos como um brasileiros são pacote de assim. dados, vou querer ver. Eu não ouvi o que você falou, senhor. Se eu estiver na rua, vai comer o meu pacote de dados, né? Então vai gastar o meu pacote Exa de dados, eu não vou querer ver. Exatamente, muito bem lembrado, né? Eu vi um comentário aqui, Johnny, de alguém que falou assim: mas essa questão do preço não colocar é chato, né? Em parte, sim, eu concordo, mas eu estou falando aqui para o benefício do varejista, do lojista, né? Então é Uhum. chato para o cliente, mas como nós podemos amenizar isso, né? É importante que se o varejista, se o lojista ainda não tem condições de ter uma pessoa, trabalhar com um profissional para ficar respondendo, postando, publicando, que ele ou consiga fazer isso, porque quando você diz que envia o valor pelo direct, você tem que ser muito proativo, né? Não adianta você não colocar o É, preço, dizer que o preço está no direct, que você vai falar com o usuário, e se você demora 2, 3 horas para ter essa interação com o usuário, dar um né? tiro no pé, né? Exatamente. O usuário vai ficar chateado, não vai responder, não vai ser respondido e provavelmente vai buscar outro que o responda na hora. Porque o desejo de compra está ali naquele momento, né? Então nós precisamos sim ser muito proativos nas respostas aos clientes. Outra maneira também de melhorar essa situação é criando lá na bio, lá no início, né, do seu perfil, onde você coloca o que você faz, loja de moda masculina e feminina, trabalhamos no varejo, no atacado. No campo editar, lá tem um espaço só para o site. Se você não tem site ou não usa o seu site como mecanismo de venda, ainda não é um e-commerce, né? Minha sugestão, existem diversos sites que você cria um link para o seu WhatsApp, né? Um link direto. Então você cria um link para o seu WhatsApp e lá nesse menu editar, no campo site, você coloca o link que foi criado com o seu WhatsApp. O que é que vai acontecer? Você vai facilitar a vida do seu consumidor. Quando ele entrar lá na bio, ele vai ver link direto para o WhatsApp. Ele não precisa mais, Johnny, adicionar a sua loja nos contatos dele para falar com você. Ele clica lá e já fala com você.
Encurte os caminhos, né? Já que você não coloca o preço, né? Facilite a vida dele. Porque eu, particularmente, acho chato eu ter que adicionar uma loja ou um estabelecimento comercial só para perguntar algo. Quando na realidade eu não quero, digamos assim, ele ainda na minha lista de contatos. Eu quero perguntar, quero conversar, tirar dúvidas, né? E aí esse link facilita. Você não cria no cliente um trabalho adicional para falar com você. Né? Então, tudo que se faz para encurtar e facilitar a vida do consumidor é o ideal, né? Até respondendo o questionamento aí da questão de não ter o preço. Né? Outra Sim, questão também de não ter o preço, que vai um pouco mais a fundo, é que alguns, além de varejistas, são primariamente atacadistas. Né? E colocar o perfeito. preço dificulta a vida do seu revendedor, né? Que Com compra de certeza. você em quantidade e aí vai ficar assim, mas poxa, Johnny, eu compro de ti 30 peças e tu tá oferecendo aí com um preço destacado uma única peça, né? Então, Uhum. muitas marcas não optam por colocar o preço por causa dessas condições, para não ferir os seus revendedores, né? Acaba se canibalizando, né? Acaba prejudicando a cadeia da venda, né? Exatamente. O Marcelo fez um comentário interessante aqui, eu queria ver sua opinião. Ele comentou com relação ao horário de postagem. Ele comentou aqui que viu uma pesquisa que disse que um horário bom é de 15 às 16. Como é que você enxerga na cadeia da moda essa parte de horário de postagem? Tem alguma dica com relação a isso? Tem algum horário melhor ou pior? Tem sim, jovem. Essa questão do horário, ela é muito particular de cada segmento, de cada marca, né? E quando você transforma o seu Instagram, se você ainda não fez, o faça em comercial, certo? Você está ganhando uma série de benefícios da rede social, do Instagram. Um desses benefícios são as informações. Você vai ganhar um menu informações, onde você tem lá os dias da semana, quais os horários dos dias da semana e quais dias da semana as pessoas mais te acessam, de onde as pessoas estão te acessando, Fortaleza, São Paulo, Belém, né? Em porcentagem, uma porcentagem de quem é o teu público, eu sou mais acessado por mulheres do que por homens. Uma porcentagem da idade do público, o que revela muito a forma como você fala, falar para um público de 20 a 30 anos não é igual falar para um público de 50 a 60, né? Então, você entender quem te frequenta, quem frequenta a sua rede social, faz com que você seja muito mais eficiente na comunicação, né? Nos horários de postagens. Mas falando de uma maneira geral, para vocês terem uma ideia, claro que isso, como eu disse, é uma pesquisa individual de cada um dos horários. Mas de uma maneira geral, principalmente nessa época anterior à pandemia, porque agora, nesse momento que está todo mundo em casa, isso está meio baldeado, né? Como diz o cearense. Né? Tudo Então mudou, né? tudo mudou, tá todo mundo online, toda hora, né? O dia trocou pela noite, então é complicado você segmentar nesse momento horários. Mas antes da pandemia, existia uma coisa muito interessante. As empresas, costumeiramente, não gostam e estão nas regras que os seus funcionários, durante o horário de expediente, utilizem os celulares, né? Celulares de forma pessoal, né? WhatsApp, Instagram. Afinal, ele está ali para trabalhar, né? Resumindo em miúdos. Então, se percebia um grande aumento do número de acessos, Johnny, nos horários entre meio-dia e 2 da tarde, que eram os horários dos intervalos. Né? É Perfeito. na hora do intervalo que o usuário, de um modo geral, está ali, pode usar sua rede social, pode usar seu WhatsApp, está almoçando, e ele está ali verificando o que aconteceu, vendo as postagens, respondendo mensagens. Então havia um engajamento muito grande nesse período de meio-dia às 2 horas da tarde, né? Um outro horário bem bacana antes da pandemia, que eu percebia de um modo geral, repito, é uma síntese geral, não é uma regra, né? Era esse horário de 18 às 21 horas, onde a pessoa também saía do trabalho, né? Vinha voltando para casa ou ia para a faculdade. Nesse período ela podia acessar. Então nós tínhamos aí uma descoberta de horários diferenciados em virtude da rotina dos usuários, né? Outra coisa que a gente percebe muito é os fins de semana. Os fins de semana são bacanas para postar? São. Mas você tem uma grande competição, porque está todo mundo conectado,
no fim de semana, sábado e domingo, né? E aí você entra num oceano de postagens, né? Então, às vezes, a sua postagem nesse momento do fim de semana, ela não recebe o engajamento que poderia receber por causa do alto índice de competitividade. Muitos usuários acessando ao mesmo tempo pela disponibilidade, e aí acaba se dispersando as postagens, né? Não estou dizendo que não é bom ou que é ruim postar no fim de semana, só estou clareando a mente dos nossos queridos internautas e os lojistas e varejistas para essa situação, né? Perfeito. Hamilton, tá tendo algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma que eu acho que é importante, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre impulsionamento de anúncios, né? Então, no começo do nosso papo, você falou do crescimento orgânico, que é aquele quando eu ganho engajamento sem pagar nada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impulsionamento, que é quando eu pago para que um anúncio meu vá para mais pessoas. Quando é que isso é bom? Quando é que não é? Qual é a estratégia genérica para usar isso no varejo da moda? É. Existe, jovem, a seguinte situação, Johnny. O Instagram e o Facebook, serve para os dois a informação, ambos querem ganhar dinheiro com as empresas, certo? Então, ele limita esse raio de alcance e, honestamente, na minha opinião, ninguém sobrevive do orgânico, certo? Então, é complicado sobreviver do orgânico, né? Como eu disse, eu tenho lá um exemplo de uma rede social que tem 1.000 seguidores. Ele vai mostrar somente para 10%, em média, né? Ou seja, 100. Mas, poxa, a loja não pode viver só dos 1.000 que seguem, ainda mais dentro desses 1.000, somente 100, não é isso? Então é a hora que surge o anúncio. E propositalmente o orgânico é limitado assim, porque o Instagram quer que você pague ele, né? Quer mesmo que você pague ele. Essa é a realidade, né? Doa quem doer, infelizmente, é o que ele deseja. Quando você entra no anúncio pago, no impulsionamento, né? Eu vou falar de uma forma genérica, como você pediu, você não tem mais o limite dos seus seguidores. O limite agora é a região que você escolher, né? Então eu posso, por exemplo, escolher, vou usar o exemplo do jeans, continuando. O meu short jeans está aqui, eu revendo ele para o Brasil inteiro, mas como o Brasil inteiro tem mais de 100 milhões de usuários, né? Eu tenho que filtrar, eu tenho que diminuir esse raio de alcance até para eu não pulverizar o meu dinheiro, porque eu não sou rico e eu não vou gastar 40 mil reais numa campanha de uma única foto de jeans, né? Então, digamos que eu tenho ali 100 reais para investir na foto desse jeans, por exemplo. Quem compra mais o meu jeans? Quem tem mais potencial de comprar? Eu primeiro preciso vender em Fortaleza, porque eu ainda não tenho estrutura para entregar para longe, então eu vou optar por Fortaleza. Então, eu seleciono a região de Fortaleza. Que tipo de loja eu sou? Eu vendo moda feminina. Então, não adianta eu mostrar para o público masculino. Então eu já segmento Fortaleza feminino, eu quero mostrar só para mulheres. Mas espera ainda, eu não vendo a minha peça para todas as mulheres. A minha peça, ela geralmente é utilizada por meninas, mulheres de 18 a 30 anos. Né? Mais do que isso, eu já não vendo bastante. Não é que eu não vendo, é sendo estrategista. Eu vendo mais para quem? Né? Então eu já selecionei a minha idade. Fortaleza, mulheres de 18 a 30 anos, certo? Quando eu faço essa seleção, a ferramenta de anúncio ela vai me dizer, olha, você tem 200 mil mulheres em Fortaleza, entre 18 e 30 anos, né, atendendo os seus pedidos, certo? Mas eu posso ser mais, eu posso, por exemplo, escolher mulheres casadas, mulheres solteiras, entende? Se eu vendo moda, por exemplo, moda para gestantes, eu posso selecionar pessoas com filhos de 0 a 2 anos, entende? Então, eu posso modificar toda a estrutura para somente as pessoas que eu quero que vejam, observem o meu anúncio. É o que a gente chama uma panfletagem digital altamente segmentada, né? Muito Ok, direcionado. isso. Fiz a minha seleção. Milton, quanto é que custa isso? Né? Então, vou dar uma ideia para vocês. Digamos que eu tenho 200 mil mulheres. Já selecionei meu público. Tenho 100 reais para investir em mostrar esse meu jeans para essas 200 mil mulheres. A única diferença entre quem investe 100 e quem investe 10 mil
é a quantidade que será atingida, certo? Então, com R$ 100, você vai atingir aí uma média, para vocês terem uma ideia, de umas 20 mil mulheres, dessas 200 mil. Imagina que você tem 200 mil mulheres, e dessas 200 mil, que são segmentadas, 20 mil com R$ 100 vão ver a sua publicação. E aí poderão criar o interesse, perguntar o preço, né? E aí você tem que estar bem preparado para responder, né? Para ter um link do WhatsApp, porque não adianta você sair para a guerra, digamos assim, sem ter um suporte para atender, porque senão você vai gerar uma insatisfação, né? Ao invés de atrair o cliente, você atrai pessoas chateadas porque não tem respostas, né? Porque, enfim, você não consegue suprir a demanda. Mas, trocando em miúdos, é muito barato, né, Johnny? Para a gente que começou no marketing numa época de panfleto, de outdoor, você paga aí uma média de R$ 150 por 5 mil panfletos coloridos, né? Um panfleto de boa qualidade, né? Ainda tem que pagar para distribuir, ou você distribuir, e ainda você não sabe para quem está entregando. Não é isso? Já com a rede social, você consegue suprimir todos esses desafios e economizar. Entendi. Hamilton, Agora, respondendo a sua pergunta, quando eu devo começar? Na minha opinião, o quanto antes. Trabalhar o orgânico não quer dizer que você não pode trabalhar os anúncios, certo? Eu posso publicar 5 vezes por semana e posso escolher dessa semana um deles para se tornar um anúncio pago. Até porque esse anúncio pago vai trazer novos clientes para o seu perfil. E aí eles verão os outros posts da semana que você não investiu em anúncio. Ele se torna uma isca. perfeito. Hamilton, a gente está entrando aí nos 10 últimos minutos da nossa live, e eu queria que você desse uma pincelada e falasse o que você considera relevante em outros canais, porque a gente está falando muito de Facebook e Instagram, né? Eu queria que você desse uma pincelada, principalmente nessa parte da moda, da varejo de moda, e se você acha interessante outros canais como o YouTube, ou como o Pinterest, ou outros canais que você considera digitais que você considera relevantes para o empresário estar. Perfeito, Johnny. Toda forma de você divulgar a sua marca é bem-vinda, né? Seja no YouTube, seja no Pinterest, né? Seja um site, né? Que você tenha um site lá, nem que você ainda não venda online, mas que você tenha um site institucional que fala da sua marca, que facilita o seu contato, né? Tem um menu de contatos, que tenha um link com o seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, seu Pinterest, onde as próprias imagens que você publica no seu Instagram já saiam no site. Tudo isso facilita. Agora temos canais que são muito utilizados já pelas pessoas, independente dela ter muita habilidade com a tecnologia ou pouca habilidade. São eles as redes sociais mais comuns que a gente está citando aqui, que é o Facebook e o Instagram, e o WhatsApp. O WhatsApp ele é uma excelente ferramenta de vendas, né? Então você pode utilizar o WhatsApp, eu vejo muito no mundo da moda a criação de grupos, né? Grupos de WhatsApp da marca, onde você aceita estar lá dentro daquele grupo para que você possa, por exemplo, divulgar os lançamentos de uma forma mais direta para quem quer e quem deseja receber aqueles lançamentos, né? Então a união de todas essas formas de se trabalhar facilita muito mais a visibilidade da sua marca, né? Mas se eu pudesse dizer assim, inicialmente escolha o quê, né? Eu começaria pelo Instagram e pelo WhatsApp, para que eu possa trabalhar bem eles dois, né? Atender bem o meu cliente, ao ponto até de um dia eu precisar contratar alguém para ficar no WhatsApp atendendo, que isso é a sequência natural, né? Lógico, com muito trabalho e muito esforço. É o desejável, né? Vai acontecer isso, a gente deseja que aconteça, né? Para que os clientes possam ser atendidos e eu depois me aventuro em novos canais, né? Como o YouTube, né? Como um site. Hamilton, bacana. Outra dúvida, tem muitas perguntas boas aqui, infelizmente a gente vai ter que escolher algumas. E aí, pessoal, as perguntas que ficarem sem resposta, entre em contato com o Sebrae nos nossos canais que a gente vai repetir no final, tá bom?
Uma pergunta que eu achei interessante, amigo, é a seguinte: como é que eu mensuro? Foi até a Camila que perguntou, qual a expectativa de tempo de retorno de uma publicação? A pergunta é assim, tá, eu vou impulsionar o meu anúncio, por exemplo. É importante que eu mensure, que eu avalie se isso vale a pena ou não, né? Então, assim, como é que eu avalio isso? É vendo como é que aumenta meu faturamento, meu engajamento? Qual é o indicador que diz que impulsionar é bom? Pronto. Você vai perceber que nesse mesmo menu que a gente já citou alguns minutos atrás, que o Instagram comercial disponibiliza para o usuário, por exemplo, o menu Informações, ele dá para você uma série de informações, não só do público, mas também dos acessos que você tem, né? Então ele vai dizer lá que, por exemplo, nos últimos 7 dias, o seu perfil foi visitado por uma média de 700 pessoas, tá? Aí você, através dessa mensuração inicial, quando você começa uma campanha de impulsionamento, ele mesmo vai informar, né? Ah, agora, essa última semana, os 7 últimos dias, você teve 1.400 pessoas, ou seja, você dobrou o seu número de acessos, né? E é muito fácil perceber no olhômetro, né, Johnny? O aumento das curtidas e dos comentários na publicação impulsionada, né? Então é visível que você vai ver não apenas o aumento do engajamento com o seu perfil, mas na própria publicação. Além disso, o próprio Instagram e o próprio Facebook, através do gerenciador de anúncios, quando você começa a impulsionar, você poderá ter acesso a ele, né? Ele te dá relatórios, número de pessoas que visualizaram, número de pessoas únicas que visualizaram, porque várias pessoas podem visualizar várias vezes a mesma postagem, né? Então ele destrincha para você quanto você gastou, quantos visualizaram, quantos comentários, né? Isso tudo você obtém na própria rede social. Mas assim, quando a gente fala de marketing, a gente tem que entender que eu não posso começar uma postagem essa semana, Johnny, e esperar na outra semana não ter mais condições de atender todos os pedidos, né? Então, Verdade. a gente precisa também, apesar da dificuldade que vivemos, ter paciência e entender que marketing é investimento, não é gasto. O nosso usuário, de um modo geral no Brasil, ele vê o marketing como gasto ainda, ele não vê como investimento, né? Eu preciso investir dinheiro para ganhar dinheiro. Parece até tolo repetir esse jargão, mas é uma realidade, né? E eu tenho que pensar assim, poxa, se eu investir R$ 50 nessa minha foto, e eu vender, na foto do jeans, e eu vender 10 peças de jeans com esses R$ 50, pagou o meu investimento? Ah, não pagou. Então eu preciso vender 20? Ah, 20 já paga. Então a partir daí você começa a entender, ó, a cada 20 peças eu Boa. consigo investir mais R$ 50 em outra peça, né? Entender dessa forma, ele é um aliado seu. E a gente também tem que entender que esse prazo ele pode variar de empresa para empresa, porque depende de uma série de fatores. Produto, a forma como você está expondo a sua mercadoria, né? Mas em média, em marketing se fala de 2, 3 meses de trabalho para que você comece a ver um resultado voltando para você. O que para mim e talvez para você também, que trabalha com diversos segmentos no Sebrae, é um bom tempo de retorno, né? Com três certeza. meses de trabalho para que você possa ter um retorno, né? Não é ruim, pelo contrário, né? Então, quando você pensar em anunciar, pense dessa forma, pense num trabalho contínuo e não apenas gastar R$ 100 de uma vez e, poxa, não gostei, o anúncio não serviu para mim. Não é assim, né? É um processo. Eu prefiro até, dando uma dica aqui, que ao invés de você gastar 100 por semana, gaste 50 nessa e 50 na outra, né? Prolongue o prazo, né? Mas também Perfeito. não destrinche muito não, porque senão o efeito, como a gente já disse, quanto mais eu invisto, mais eu alcanço. Vai ser muito irrisório para o seu trabalho, né? Bacana. Hamilton, a gente está entrando aí nos 5 últimos minutos, vamos entrar aí para as considerações finais. Esse tema, particularmente, eu gosto muito dessa parte de marketing digital e dá para a gente passar a manhã toda falando sobre ele, né? Então, infelizmente, não vai dar para a gente responder tudo, mas eu queria inicialmente agradecer, né, a sua presença, né? Que bom que você esteve aqui compartilhando com a gente chegou aqui num pico de quase 130 espectadores ao mesmo tempo, eu acho que isso mostra o quanto o pessoal está interessado em aprender sobre marketing digital. E eu queria abrir espaço para você dar suas considerações finais e também divulgar como é que o pessoal conhece o seu trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar. Perfeito, jovem. Mais uma vez agradecendo o Johnny aí pelo convite, pelo espaço que o Sebrae disponibiliza para a gente, né?
de troca de informações, e entender que nesse momento em que vivemos a gente tem que se unir mesmo, né? Estamos, digamos assim, todos no mesmo barco, claro que cada um de maneira diferente, né? Óbvio, não vamos entrar nesse mérito, mas todos temos que entender que só sairemos juntos, né? E essas dicas, essas informações que o Sebrae tem passado, visa que a gente supere isso tudo junto, né? O pequeno, o médio, o grande, que todos possam de alguma forma retornar mais fortes, mais inteligentes nas suas, né, tomadas de atitude e entender acima de tudo que é extremamente importante que toda e qualquer empresa, pequena, média ou grande, como a gente já citou, invista em marketing. Se eu disser que para o pequeno e para o médio é mais importante ainda, eu estou falando a pura verdade, né? O grande muitas vezes já chegou a um nível conceituado que ele alcançou, que o investimento dele, apesar de não ser isso, talvez seja irrisório, pequeno, porque a marca já está consolidada. Mas não é assim, né? Pelo contrário, as pessoas continuam investindo. Se assim não fosse, uma marca como a Coca-Cola teria parado de investir, porque ela vende Com Coca-Cola de qualquer certeza. jeito, né? Mas não, eles continuam investindo. Então, se espelhando nesses cases de sucesso, né, dentro das nossas condições, é claro, nós podemos também fazer o nosso trabalho de formiguinha. E o marketing abriu as portas para tudo isso, para que o pequeno tenha as mesmas oportunidades que o grande tem, né? Então, planeje, faça uma estratégia. Se você ainda não tem condições financeiras de investir, pegue essas dicas, trabalhe um orgânico bem trabalhado, né? Faça o relacionamento com o seu cliente, publique fotos dele vestindo o seu produto, né? Boa. Faz essas dicasinhas do vídeo, mesclando com a postagem estática, né? Não poste em seguida. Tudo isso vai fazer com que você sozinho já consiga melhorar a sua situação, né? Para que quando você puder, é claro, lógico, contratar um profissional não apenas como a Milton, mas como muitos outros excelentes profissionais que tem na nossa cidade, que tem no Brasil inteiro, né? Que podem lhe ajudar a ser mais objetivo e mais, digamos assim, ter mais sucesso, ser mais satisfatório nas suas investidas em marketing digital, né? Como você falou muito bem, é muito amplo falar desse assunto. A gente pincelou aqui algumas realidades práticas, mas existe muito mais por trás, né? E eu já trabalho com esse mercado de marketing digital desde 2012, como citei no início do nosso encontro, e estou à disposição, né? Depois eu posso até colocar lá, dar um alô no nosso folder, né? Que o Sebrae Legal. criou. E que quem desejar pode me procurar pelo Instagram, tá bom? Fique à vontade também. Torcedor para quem está assistindo a gente, assim como foi para mim, tá? E deixar aqui novamente os canais do Sebrae, tá? Então, quem quiser bater um papo com a gente, as perguntas que não foram respondidas, contatem a gente, tá? 0800 570 0800, repetindo, 500, 0800 570 0800. Sigam as mídias sociais do Sebrae, Sebrae CE, pode deixar os seus comentários lá. Tem o nosso WhatsApp, 859-8139-0634, e também o portal do Sebrae, que respondendo que alguém perguntou, a gente tem sim curso de marketing digital lá, gratuito, tá? ce.sebrae.com.br. Tem o nosso chat lá também, fale com o especialista. E tem os nossos cursos online, uma grade de mais de 140 cursos gratuitos com certificado disponíveis para o pequeno empresário. Hamilton, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e a todos que assistiram a gente. O Sebrae está diariamente, de segunda a sexta, fazendo lives aqui no seu perfil, nas 9 horas da manhã. Hamilton, muitíssimo obrigado, amigo. Um abração, hein? A gente vai se Obrigado, um falando. abraço para todos. Obrigado aí pela audiência de todos. Até a próxima, pessoal. Valeu.